Bom dia, PTX. Bom dia a todos os Joãos, todos os Josés, todas as Anas e a todas as Marias desse maravilhoso grupo. Feliz Ano Novo para todos vocês. Esse é o primeiro domingo do ano. Espero que nós tenhamos um ano melhor com Deus, confiando no poder dele e crescendo na fé que temos nele, para que ele possa nos ajudar a resolver ou a ultrapassar os obstáculos, a encarar os novos desafios e sermos vitoriosos em Jesus, por causa dessa fé. É nisso que eu vou falar hoje, sobre fé. A fé move montanhas, né? Dizem por aí. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre fé, né? Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 23, Jesus dá uma aula para a gente sobre fé, tá? Vamos ver como é que começa, no versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, quem chegou? O sujeito. Qual é o sujeito do chegaram? É Jesus e os seus discípulos. Eles chegaram num lugar onde tinha uma multidão de gente. Multidão de gente que queria ouvir a Jesus, ou multidão de gente que queria a ajuda de Jesus para alguma coisa, multidão de gente que precisava de Jesus para alguma coisa. Enfim, eles iam enfrentar desafios. Tinham que estar preparados para isso. E quem estava preparado para isso naquele momento? Vamos ver? Naquele momento, quando eles chegaram, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, porque ele já não tinha mais para quem recorrer, ele já estava se humilhando, e falou para Jesus: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques. Ataques. Não era uma doença, era ataques que ele tinha. E está sofrendo muito. Muitas vezes nesses ataques, Jesus, ele cai no fogo e se queima, ou então ele cai na água e pode se afogar. Por favor, tenha pena dele, eu já não sei mais o que fazer. Eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. O que aconteceu? Aqui nós já estamos no capítulo 17 de Mateus. Jesus já tinha ensinado os discípulos, já tinha dado poder para eles curarem as pessoas, expulsarem demônios, e no entanto os discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse filho, desse homem. O que está acontecendo aí? Os discípulos esqueceram como é que curava? Ou não estavam preparados para aquele momento? Ou, naquela altura do campeonato, eles já se achavam os tais, porque já tinham feito muitas curas, expulsado muitos demônios, eles já achavam que estavam tirando de letra, se achavam que eles já tinham capacidade própria para expulsar aquele demônio e não conseguiram expulsar aquele demônio. Quer dizer, a fé deles já tinha enfraquecido. Sabe como é que enfraquece sua fé? A gente tem fé, aquele princípio, tal, confia em Deus, mas aos pouquinhos no decorrer da vida, a gente vai achando que essa mentirinha aqui não vai ter problema nenhum, vai resolver esse meu problema, dou essa mentirinha para a professora, para o meu amiguinho, para a minha amiguinha, tá tudo certo. Com o meu amigo deu certo, ele enganou o pai e a mãe nem perceberam, e tá tudo bem até hoje, não aconteceu nada com ele. E aí, você fala assim, também vou dar uma enganadinha, não tem problema. Não vai acontecer nada comigo também, como não aconteceu com o meu amigo. Só que o maior problema, quando você começa a ter esse tipo de atitude, você vai enfraquecendo a sua fé. Essa é a pior consequência. Você fica esperando, eu enganei, eu menti, eu fiz uma fofoquinha aqui, etc e tal. Você fica esperando um castigo de Deus, que vai acontecer uma coisa ruim para você, que você vai tropeçar, cair, quebrar o braço, e o teu pai vai perder o emprego porque você pecou. Não, Deus
Deus não vai fazer isso com você, pode ficar tranquilo. Não, Deus não castiga assim, não é isso. A pior consequência é você enfraquecer a sua fé, o poder que Deus te deu para vencer os obstáculos. Aí você passa a acreditar na sua própria capacidade e as coisas mais não acontecem do jeito que estavam acontecendo antes, quando você tinha fé. Deu para entender isso? É exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Já não estavam preparados naquele momento para aquilo. Aí Jesus respondeu para aquele pai: eita geração má, perversa, ele fala, e incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando que eu vou ter que suportar vocês? Até quando que eu vou ter que segurar na mão de vocês? Até quando que eu vou ter que resolver os problemas por vocês? Isso ele estava falando para aquele pai. Pô, pensa comigo, cara, um filho endemoniado. O que estava acontecendo na casa dele? Como é que aquele demônio se apossou do filho dele? Às vezes a gente precisa pensar, por que o demônio entrou na nossa casa? E por que o demônio entrou no corpo de alguém da nossa família? Será que nós estamos deixando entrar na nossa casa o pecado? Será que quando você liga o computador, você vê pornografia, essa pornografia está entrando na sua casa? Será que a falta de respeito dentro de casa, a maneira como você trata o seu pai, a sua mãe, não facilita a entrada do pecado na sua casa e, consequentemente, a entrada do demônio? Será que aquela agressividade que você tem com a sua avó, com o seu irmão, com a sua irmã, não gera um clima de vingança e de raiva que permite que o pecado domine e permite a entrada do demônio na sua casa? Por isso que Jesus falou, geração perversa e má. Como é que esse demônio está no seu filho? Como é que chegou nesse ponto? O que tem dentro da sua casa? Como vocês são incrédulos? Eu já estou aqui, já expliquei tanta coisa, já contei parábolas, já ensinei. E vocês ainda não sabem como agir? Não sabem se arrepender dos seus pecados e voltar a vida para Jesus e seguir a Jesus e obedecer a Jesus e seguir os seus mandamentos e parar de dar chance para o diabo? E você dá uma chance para o diabo, ele aproveita e domina, cara. O diabo não pergunta, ele domina, ele invade. Só que Jesus não é assim. Ele espera você se decidir por ele. Simples assim. Por isso que Jesus falou, o senhor não cresce, o senhor é pai, o senhor não crê, o senhor ainda não se decidiu a seguir a mim, a Deus, a obedecer os seus mandamentos. Aí Jesus falou para o menino, repreendeu o demônio, e o demônio saiu de dentro do menino. E o menino ficou curado, parou de ter aqueles ataques. Por que tinha demônio? Porque é uma geração má e perversa. Enquanto nós não nos arrependemos e resolvemos obedecer e seguir a Jesus, os seus mandamentos, seremos uma geração má e perversa e incrédula. E estaremos sujeitos ao domínio do demônio. Você acha que Satanás é bonzinho? Não, ele vai chegando de mansinho. Ele vai te enganando. Vai fazendo você mentir. Vai fazendo você acreditar nele. Não tem problema. Cometer esse pecadinho não tem problema, é pequenininho, pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada. Ele engana. Lembra quando Satanás entrou naquela cobra, na serpente, para enganar Eva? Vai ler lá em Gênesis como é que foi. Pode comer, não tem problema desse fruto. Come, pega.
É assim. Aí os discípulos foram correndo para Jesus e falaram para ele: Jesus, como que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O que aconteceu? Jesus respondeu para eles: é porque sua fé é pequena. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho assim, uma sementinha pequenininha. Se fosse desse tamanho, vocês iam mover montanhas. É lógico que a gente não vai falar para uma montanha: sai daí, vai para lá. Jesus quis dizer que com fé nós vamos ultrapassar e vencer grandes obstáculos. Mas precisamos sempre continuar acreditando no poder de Deus. Aquilo que nós conseguimos fazer de bom é por causa do poder de Deus. Nós não podemos acabar achando que é por causa da nossa capacidade própria. Não, eu é que fiz isso, eu é que fiz aquilo. Não, é Jesus que capacita o ser humano para fazer as coisas boas. Mesmo aqueles que não creem em Jesus e fazem coisas boas, é por causa do poder de Deus. Acredite nisso. Nada de bom sai de nós, a não ser que seja pelo poder de Deus. Mas quando nós cremos em Jesus e cremos no poder de Deus, porque nós já nos arrependemos, estamos firmes nele, firmes em Deus, Jesus nos dá o poder de expulsar demônios, de curar pessoas desses demônios, de tirar as pessoas do jugo de Satanás, libertá-las do pecado. Entenderam? É isso. Aí no final Jesus fala assim: se vocês tiverem uma fé pequena como um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Quer dizer, ele era o único naquele momento, quando chegou para enfrentar toda aquela multidão, que certamente iam ter muitos problemas ali no meio, ele era o único que estava em oração com Deus e em jejum. Ele não tinha comido nada, provavelmente, porque ele conseguiu expulsar aquele demônio, porque ele estava fazendo um sacrifício para poder se manter em oração, manter a mente dele ligada em Deus. Ele sentia fome e lembrava: estou ligado a Deus. Deus, estou fazendo esse sacrifício para conseguir cumprir a missão que o Senhor tem para mim aqui. E se a missão for expulsar o demônio do filho de um homem, que vai me trazer o filho dele aqui, porque ele tem ataques, eu estou firme em ti, eu estou no teu caminho, eu estou com fé em ti, e pelo poder que o Senhor investe em mim, eu vou conseguir. E assim foi. Mantenha a fé, creia em Deus. Quando vai enfrentar uma situação que você não sabe o que é, que nem é naquela situação, é uma multidão, você não sabe o que vem, jejum e oração. Se você está em jejum, não vai jogar uma partida de futebol, por favor, você vai desmaiar. O jejum é para você fazer quando você vai lidar com uma situação desafiadora. Você não sabe o que vem, mas você já está lá em jejum e oração, com pensamento em Deus, com oração em Deus. Assim você vai poder ajudar as outras pessoas. Tenha fé. Confie no poder de Deus. E nada vai ser impossível para você nesse ano de 2021. Deus te abençoe.